Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Tem coisas que a gente vive e depois fica difícil acreditar que realmente aconteceram. A história que vou contar é daquelas que, mesmo tendo sobrevivido, ainda me fazem questionar se foi real. Trabalho como caminhoneiro há mais de 20 anos. Nesse tempo todo na estrada, presenciei acidentes terríveis, assaltos violentos e pessoas desesperadas capazes de qualquer coisa por dinheiro ou por uma saída da miséria. Mas nada disso me tira o sono. Com o tempo aprendi uma verdade. Na estrada, não são fantasmas ou lendas urbanas que representam o verdadeiro perigo. São os vivos. Naquela noite, estava dirigindo pela estrada que vai de Novo Laredo a Monterrey, um trecho solitário, daqueles em que você pode dirigir por 2 horas sem ver uma alma viva. Era quase meia-noite e levava uma carga de eletrodomésticos. Não estava com pressa, mas também não queria ficar parado no caminho mais tempo do que o necessário. Então, a vi. No começo, pensei que fosse uma ilusão causada pelo cansaço. Uma mulher parada no acostamento, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. Ela usava uma calça jeans, uma jaqueta leve e tinha uma mochila no ombro. O cabelo dela era longo, escuro, e embora não conseguisse ver seu rosto direito, algo na postura dela me fez hesitar. Poderia ter passado direto. A gente sempre ouve para não se meter em problemas, para não dar carona para ninguém. Mas algo nela não parecia ser de uma moradora de rua, nem de uma daquelas pessoas que pedem carona para assaltar. Ela parecia pequena, frágil. Reduzi a velocidade e parei ao lado da estrada. "Para onde você vai?" Perguntei pela janela. Ela se aproximou com cautela. A voz era baixa, trêmula. "Para Monterrey. Sobe aí." Ela não pensou 2 vezes. Mal fechou a porta, engatei a marcha e seguimos em frente. Ela não falou muito no início. Suas mãos estavam geladas e ela apertava a mochila com força. Também não forcei a barra. Tem gente que prefere o silêncio, mas depois de alguns minutos, notei que ela olhava pelo retrovisor várias e várias vezes, como se esperasse ver alguma coisa. "Estão te seguindo?" Perguntei sem rodeios. Ela me olhou e foi aí que notei o medo em seus olhos. "Eu não sei", ela murmurou. "Mas se você vir uma picape preta, me avisa." Não fiz mais perguntas. Acelerei um pouco, tentando me afastar daquele trecho vazio o mais rápido possível. Os quilômetros passavam e a estrada continuava deserta. Vi apenas alguns caminhões de longe, mas nada mais. Olhava os espelhos de vez em quando e por um bom tempo não vi nenhuma picape preta. Até que vi. Era uma picape escura, de faróis apagados e sem placas visíveis, a uns 200 metros atrás de nós. O veículo não tentava ultrapassar, nem chamar a atenção, só se mantinha ali, nos seguindo. "Merda", murmurei. A respiração da garota estava ofegante, e ela abraçava a mochila como se fosse a única coisa que a mantinha viva. "Me fala a verdade", exigi. "Quem são eles?" Houve um longo silêncio antes que ela respondesse. "Eu trabalhava num restaurante na fronteira." A voz dela tremia. No começo, estava tudo bem, mas depois percebi que as garotas que entravam lá nunca mais saíam. Ela não precisava dizer mais nada. Entendi perfeitamente o que aquilo significava. "Você tentou fugir?" perguntei. Ela concordou com a cabeça. "Mas eles não deixam ninguém ir embora." A picape preta acelerou de repente, diminuindo a distância entre nós. "Segura firme!" Joguei o volante com tudo, saindo do asfalto e entrando numa estrada de terra paralela. O caminhão sacudiu, levantando poeira e pedras enquanto o motor roncava. Sabia que era arriscado, mas não ia deixar que aqueles desgraçados nos alcançassem. A picape veio atrás, sem hesitar. Vi que a garota tirou algo da mochila.
uma faca de cozinha. Se eles nos pegarem, ela disse com o olhar fixo na estrada, não deixe que me levem viva. Aquela imagem gelou meu sangue. Não era a primeira vez que via esse tipo de desespero em alguém. Eles não vão nos pegar. A estrada de terra era estreita e traiçoeira. A cada curva, o caminhão derrapava um pouco, mas conhecia bem o meu veículo. Sabia o quanto podia forçá-lo sem capotar. A picape preta tentou nos ultrapassar, mas naquele caminho era quase impossível. Ela nos seguia como uma sombra, esperando que cometesse um erro. Então vi. Mais à frente, a estrada de terra se conectava novamente com a rodovia principal. E bem ali havia um posto de fiscalização da Guarda Nacional. Era a nossa única chance. Pisei no acelerador com tudo o que tinha. O caminhão rugiu, soltando fumaça preta pelo escapamento. A picape preta tentou nos alcançar, acelerando cada vez mais. Pisei no acelerador com tudo o que tinha, mantendo a distância. Quando as luzes do posto de fiscalização apareceram mais à frente, apertei a buzina com força e acelerei ainda mais. Os guardas reagiram na hora, saindo com armas em punho e bloqueando a estrada. A picape preta tentou frear e dar meia volta ao ver os guardas, mas já era tarde demais. Os guardas cercaram o veículo e apontaram suas armas. Os criminosos tentaram fugir a pé, mas foram capturados em segundos. Os guardas nos cercaram e nos fizeram descer. A garota estava pálida, tremendo, mas estava viva. Ela está bem? Um dos oficiais me perguntou. Vai ficar melhor quando essa gente pagar pelo que fez. Eles concordaram com a cabeça e levaram os homens da picape. Depois de algumas perguntas rápidas sobre o que havia acontecido, colocaram a garota em uma viatura para protegê-la e a levaram para um lugar seguro. Naquela madrugada, quando finalmente cheguei a Monterrey, me sentei na cabine e tentei relaxar, mas o sono não veio. Sempre defendi que os maiores perigos da estrada têm rosto humano, não são assombrações. Mas o que presenciei naquela noite foi além de qualquer assalto que já enfrentei. Vi, nos olhos daquela garota, um medo que só existe quando você sabe que há monstros reais no mundo. E o pior, esses monstros andam entre nós, parecem gente comum, mas são capazes de horrores inimagináveis. Existem noites em que só duas coisas te mantêm vivo: saber dirigir muito bem e ter sorte de achar um lugar com gente antes que seja tarde demais. Eu me chamo Francisco e trabalho como caminhoneiro há muitos anos, rodando pelas estradas do México. Durante esse tempo, presenciei todo tipo de coisa, desde acidentes terríveis e assaltos violentos até trechos de estrada que parecem devorar quem ousa atravessá-los sozinho durante a madrugada. Mas nenhuma experiência se compara com aquela noite específica, quando tive a certeza de que minha sorte tinha chegado ao fim. A carga que me deram para levar era de alto valor: eletrônicos, celulares e computadores. A rota que eu precisava pegar cruzava uma área de má fama, um trecho da estrada em Tamaulipas, onde, segundo a conversa, os assaltantes ficavam de tocaia que nem lobos. O pessoal falava de caminhonetes sem placa que apareciam do nada, perseguindo os motoristas até forçá-los a parar. Alguns deles nunca mais foram vistos. Eu não era nenhum novato. Sabia como me virar, onde parar e que rotas evitar. Mas, daquela vez, eu não tive escolha. Me ofereceram um pagamento extra por causa do risco, o suficiente para quitar umas dívidas e descansar por uns meses. Então eu aceitei. O primeiro trecho da viagem correu sem problemas. Passei por Monterrey no final da tarde e parei num posto para checar os pneus e encher o tanque. Os outros caminhoneiros com quem dividi um café comentaram o de sempre. Não para na zona de El Encinal, companheiro. Um deles me disse, mexendo o açúcar do seu café bem devagar. Se você vir luzes atrás, acelera e não para por nada. Eu concordei com a cabeça, sem falar muito. Não gostava de falar sobre medos antes de pegar a estrada.
Dei a partida de novo quando o sol já estava sumindo no horizonte. Dirigi atento, com os olhos nos retrovisores, procurando qualquer sinal de perigo. A estrada se estendia solitária na minha frente, e logo a escuridão cobriu tudo. Passaram-se 2 horas sem nenhum incidente. Eu estava chegando perto do trecho perigoso quando notei umas luzes no retrovisor. Eram os faróis de uma caminhonete se aproximando da minha carreta numa velocidade constante. Pode ser qualquer um, pensei, mas algo na forma como ela se manteve atrás de mim, sem tentar ultrapassar, me deixou em alerta. Diminui um pouco a velocidade para ver se ela passava. Não passou. Minha mão apertou o volante com mais força. Lembrei dos relatos. Caminhonetes sem placa, sem marca, que primeiro estudam o alvo e depois atacam. Acelerei, mas a caminhonete fez o mesmo. Agora eu tinha certeza. Não era coincidência. Peguei meu rádio e tentei falar com algum colega na região. A resposta foi só estática. A caminhonete chegou mais perto. Pelos retrovisores, eu conseguia distinguir silhuetas lá dentro. Sombras que se moviam com calma, como se soubessem que, mais cedo ou mais tarde, estariam em vantagem. Minha esperança era chegar na próxima estação de serviço, a uns 15 minutos dali. Eu não podia diminuir a velocidade, não podia deixar que me alcançassem. Pisei fundo no acelerador e senti o motor rugir, lutando contra o peso da carga. A carreta balançou um pouco, mas aguentou firme. Atrás de mim, a caminhonete acendeu o farol alto, me cegando pelos retrovisores. Uma tática suja. Eu sabia que, se conseguissem emparelhar, tentariam me fazer perder o controle. Eu não ia dar essa chance para eles. A estrada fazia curvas entre morros e as curvas ficaram mais fechadas. Lá longe, as luzes de um pequeno posto de gasolina apareceram como um oásis. Era minha única oportunidade. Mas, nesse momento, a caminhonete acelerou. Senti ela colar na minha traseira, como se quisesse me empurrar. Eu sabia que, se eu freasse, estava perdido. Não podia fazer outra coisa a não ser seguir em frente, com o suor escorrendo pelas minhas costas. Depois de vários minutos de perseguição intensa, faltavam menos de 10 minutos para chegar, quando eu vi mais uma coisa lá na frente. Um segundo veículo atravessado na estrada. Era uma emboscada. Os faróis deles estavam acesos, iluminando a pista. Eu não tinha outra opção. Calculei a distância, agarrei o volante com força e, aproveitando que o trecho era um pouco mais largo, dei uma guinada no volante para tentar passar pelo acostamento. A carreta balançou violentamente, a carga se deslocou para o lado, mas por sorte a amarração aguentou. A lateral do reboque passou raspando no outro veículo com um estrondo de metal, e pelo retrovisor vi os homens correndo de volta apressadamente para a caminhonete deles. Mas eu ainda não estava a salvo. As luzes atrás de mim reapareceram e a perseguição continuou. Eu já podia ver a estação de serviço de longe, faltavam segundos. A caminhonete fez sua jogada final, emparelhou do meu lado e um dos homens colocou o tronco para fora da janela, segurando alguma coisa nas mãos. Não parei para ver o que era. Joguei a carreta em direção ao posto com toda a potência do motor. À medida que me aproximava, vi um par de luzes se acenderem lá dentro. Alguém estava acordado. A caminhonete atrás de mim hesitou. Diminuí a velocidade bem na hora de entrar na área iluminada. Finalmente, a carreta parou. Fiquei na cabine, com as mãos ainda agarradas ao volante, observando pelos retrovisores. A caminhonete passou direto. Eles não pararam, mas eu os vi fazer o retorno mais à frente, se afastando na escuridão. Quando desci da carreta, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. O funcionário do posto me observou por uns instantes, intrigado, mas preferiu não fazer perguntas. Fechei os olhos e respirei fundo, ainda sentindo o coração disparado. Tinha sobrevivido. Depois daquela noite, nunca mais topei carregar cargas perigosas. Tem gente que vai falar que sobrevivi por sorte e outros vão me chamar de irresponsável por ter aceitado aquele trabalho. Mas a verdade que aprendi é esta.
Quando você se torna o alvo naquelas estradas, suas chances de ver o amanhecer são quase nenhumas. A estrada à noite tem seus próprios segredos, e a exaustão é a chave que abre a porta para coisas que não deveriam estar lá. Sou Paulo, motorista de carreta. 15 anos atrás, eu comecei nessa vida, não por paixão, mas por necessidade. É o que eu sei fazer. Durante todo esse tempo já atravessei o México inteiro, das estradas de terra de Sonora até o trânsito caótico da cidade do México. Mas ultimamente, a coisa ficou feia. A empresa para a qual eu trabalho começou a exigir prazos de entrega ridículos. Antes, eles nos davam uma margem para descansar, mas agora, se você não chega na hora exata, te punem com cortes no salário ou pior, com menos rotas. E eu não posso me dar ao luxo de perder trabalho. Então, como muitos outros, eu acabo dirigindo mais horas do que deveria, tomando litros de café e comprimidos para me manter acordado. Mas tudo tem um limite. Naquela tarde, eu tinha uma viagem de Monterrey a Veracruz, com entrega prevista para a manhã seguinte, mais de 700 quilômetros de uma só vez. Travei os dentes e disse a mim mesmo que daria conta. Na saída de Monterrey, tudo estava indo bem. Mas quando passei por Saltillo, o sono já estava arranhando a minha cabeça. Comecei a sentir minhas pálpebras pesadas, como se tivesse pedras penduradas nelas. Eu sabia o que estava vindo. Os microssonos. Aquele maldito instante em que você pisca, mas a piscada dura 3, 5, 10 segundos. E nesses segundos, você pode morrer. Já tinha acontecido comigo antes. A gente fecha os olhos só por um momento. E quando abre, a carreta avançou sozinha, como se um fantasma a tivesse guiado. Às vezes não acontece nada, você segue reto como se a sorte estivesse te protegendo. Outras vezes você acorda bem a tempo de desviar de um carro ou, se tiver azar, de um barranco. A primeira vez que aconteceu naquela noite, eu acordei com a carreta inclinada para a direita. Senti os pneus raspando no acostamento e puxei o volante com força. Me endireitei com o coração batendo na garganta. Já chega, Paulo, eu disse a mim mesmo. Para essa carreta levanta a corda. Mas eu não fiz isso. Sabia que se parasse, o sono me derrubaria como avalanche. Então fiz o que sempre faço. Abri a janela, coloquei música no volume máximo e comecei a dar tapas no meu rosto. Mas não adiantou. Alguns quilômetros depois, aconteceu de novo. Fechei os olhos por um segundo, só um. Quando abri, as luzes de outro carro vinham direto na minha direção. Pisei no freio e virei o volante com toda a minha força. A carreta rangeu, os pneus deslizaram no asfalto e eu senti que tudo ia para o inferno. A parte de trás do reboque se moveu em um ângulo perigoso e por um instante pensei que ia capotar. Mas o carro passou. Era uma picape cinza e cheguei a centímetros de bater neles. Minha respiração estava ofegante, descontrolada. Senti o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Parei no acostamento, com as mãos agarradas ao volante. Já deu, Paulo, disse a mim mesmo de novo. Mas eu não podia parar se quisesse manter meu emprego. Fiquei ali por alguns minutos, tentando me acalmar. O café na garrafa térmica estava frio, mas eu bebi de um gole só. Depois, dei a partida de novo. Dirigi com as duas mãos apertadas no volante, paranoico. Eu não conseguia parar de pensar no que teria acontecido se o microssono tivesse durado só um pouco mais. Se eu tivesse virado tarde demais. Continuei dirigindo, mas o sono não ia embora. Comecei a ver coisas, ou pelo menos eu achava que via. Luzes nas laterais do caminhão, sombras cruzando a estrada, coisas que não estavam lá. Cada vez que eu piscava, havia algo novo. Primeiro, um vulto escuro na beira da estrada. Depois, uma silhueta magra, imóvel, me observando do meio do mato. Eu repetia para mim mesmo que eram ilusões do cansaço. Meu cérebro tentando se manter acordado, inventando coisas para me assustar. Mas então aconteceu algo que eu não podia ignorar.
Eu estava dirigindo por um trecho deserto da estrada quando, no reflexo do espelho lateral, vi uma coisa que me deixou gelado. Havia uma silhueta na parte de carga da carreta. Dei uma guinada no volante sem pensar, quase invadindo a pista contrária. Respirei fundo, com dificuldade, e olhei de novo. Nada. Não havia nada na carreta. Você está ficando louco, eu disse, mas o medo já estava dentro do meu corpo, grudado nos meus ossos. Segui em frente. O sono continuava ali. Às vezes, eu tinha que me levantar do assento enquanto dirigia, ficar de pé por um momento para não cair em outro microsono. E então, o pior aconteceu. Não sei há quanto tempo eu estava acordado. Tudo parecia embaçado, minha cabeça pesava toneladas. Pisquei. Só um segundo. Quando abri os olhos, vi faróis de uma carreta ao longe vindo na minha direção. Meu coração disparou. Eu estava na pista errada. Não tive tempo de pensar. Gritei e virei o volante com toda a força que eu tinha. A carreta se inclinou, quase capotando. Ouvi o cantar dos pneus e senti a carga se movendo perigosamente atrás de mim. Quando finalmente consegui parar, eu estava na beira da estrada, com metade da carreta enfiada no mato. Não sei quanto tempo fiquei ali, tremendo. Olhei o relógio. O horário de entrega já tinha passado há 1 hora, e eu ainda estava a mais de 2 horas de distância. O telefone vibrou. Era uma mensagem da empresa. Você está atrasado. Acelera. Eu ri, mas foi uma risada amarga. Sabia que isso ia acontecer de novo, e de novo, e de novo. Até que um dia eu não acordasse a tempo, desliguei o telefone e deixei ele cair no banco ao meu lado. Fiquei ali, na cabine escura, com as mãos ainda tremendo no volante. Estava vivo, por enquanto. Mas eu sabia que amanhã teria outra carga, outro prazo impossível, outra noite sem dormir. Olhei para a escuridão da estrada na minha frente e pensei, em quantas vezes mais eu vou acordar a tempo? Há coisas piores do que a solidão das estradas. Descobri isso da pior forma possível, numa noite em que o medo ganhou forma humana. Dirigir uma carreta pelas estradas do México não é para qualquer um. É um trabalho solitário, perigoso e cansativo, mas no meu caso eu não tinha muita escolha. Eu já estava há mais de 20 anos no volante, rodando o país inteiro, transportando mercadoria de um ponto a outro sem fazer perguntas. Era meu jeito de viver, minha rotina. Mas naquela noite, em algum trecho esquecido da serra, meu destino estava prestes a mudar para sempre. A viagem tinha começado sem problemas. Minha rota me levava de Chihuahua até Durango, um trajeto que eu conhecia bem. A carga não era nada especial, só caixas de produtos enlatados. Saí ao anoitecer, como sempre, quando o trânsito da cidade diminui e a estrada parece mais livre. Mas à medida que eu avançava a serra adentro, a solidão ficou tão forte que dava para sentir. Quilômetros e quilômetros sem ver um único outro veículo, só os faróis da carreta iluminando a fita de asfalto e o ronco do motor como única companhia. Foi por volta da meia-noite que eu vi pela primeira vez um carro acidentado no acostamento. Não era raro encontrar carros quebrados naqueles caminhos, mas alguma coisa me fez diminuir a velocidade. O carro estava capotado, com os pneus para cima e as portas abertas. Parei alguns metros depois dele e desci com a minha lanterna na mão, voltando até o veículo. Não havia nenhum sinal de vida. Verifiquei o interior, esperando encontrar alguém ferido, mas o carro estava vazio. Sem sangue, sem corpos, sem nenhum sinal de luta. Apenas um veículo abandonado no meio do nada. Voltei para a carreta com um pressentimento ruim. Antes de dar a partida, olhei pela janela e uns 100 metros mais à frente vi outro carro acidentado. Meu coração deu um pulo. Não podia ser coincidência. Dirigi devagar até o segundo carro. Este estava com o porta-malas aberto e várias caixas espalhadas pelo chão. Desci de novo, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Verifiquei as caixas.
Eram documentos jogados por todo lado, espalhados como se alguém tivesse procurado algo com urgência. A estrada parecia estranhamente vazia. Não havia sinais de vida, nem mesmo o som dos grilos. Só a minha respiração sem fôlego e o vento frio soprando entre as árvores. Quando me virei para voltar para a cabine, notei algo mais adiante. Outros 2 veículos, igualmente abandonados, igualmente destruídos. A adrenalina disparou. Algo estava muito, muito errado. Eu não quis continuar explorando. Subi na carreta e dei a partida imediatamente, acelerando mais do que deveria, sem me importar com as curvas perigosas da serra. Eu só queria sair dali o mais rápido possível, me afastar daquela cena impossível. Mas quando tinha percorrido apenas alguns quilômetros, o caminho se tornou ainda mais aterrorizante. Mais carros, muitos mais, picapes, sedãs, até um ônibus de passageiros, todos em diferentes estados de abandono. Alguns com os vidros quebrados, outros com as portas escancaradas. Parecia um cemitério de veículos no meio do mato. Meu instinto gritava para que eu desse a volta, que saísse daquela estrada antes que fosse tarde demais. Mas fazer a volta com uma carreta não era tão simples. Eu precisava encontrar um lugar mais amplo para manobrar. Foi então que eu vi, pegadas na terra, ao lado dos carros. Vi rastros de gente correndo, marcas de luta, rastros de sangue seco. Não eram acidentes, não era abandono. Alguém ou alguma coisa tinha feito aquilo. Eu não podia ficar ali. Pisei fundo no acelerador, com os nervos à flor da pele, rezando para que a carreta não tivesse nenhuma falha. Eu não ia parar, não importava o que visse no caminho. Mas então algo me obrigou a frear bruscamente. Bem no meio da estrada, iluminado pelos meus faróis, havia um homem de pé. Ele vestia roupas rasgadas e tinha o rosto coberto de poeira e sangue. Ele não se movia, apenas me olhava com os olhos arregalados, como se estivesse em choque. Buzinei, mas ele não reagiu. Hesitei. Se eu o deixasse ali, ele certamente morreria. Mas se eu descesse, talvez eu tivesse o mesmo destino que os motoristas daqueles carros abandonados. Olhei para os lados, procurando alguma pista do que tinha acontecido. As árvores pareciam esconder algo, sombras entre o mato, sombras que se moviam. Aquele homem não estava sozinho. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, um tiro soou na noite. Depois outro e mais outro. Quando os tiros ecoaram, o homem reagiu instantaneamente, saindo do choque, e começou a correr na direção da minha carreta, gritando desesperado: "Me tira daqui, por favor! Eles estão caçando a gente!" Não esperei mais. Abri a porta e o homem subiu na cabine num pulo só. Mal ele fechou a porta, eu vi o que vinha atrás dele. Homens armados saíram de entre as árvores, encapuzados, com rifles nas mãos. Um deles levantou a arma e atirou contra nós. Senti o impacto na lataria da carreta. Não pensei 2 vezes. Pisei no acelerador com toda a força e saí dali a toda velocidade. O homem ao meu lado ofegava, cobrindo o rosto com as mãos. Ele tremia sem parar. "Quem são eles?" consegui perguntar sem tirar os olhos da estrada. Eles assaltam os motoristas", disse ele, com a voz entrecortada. "Mas não é só isso. Eles largam a gente aqui, no meio do nada, sem comida, sem água, sem esperança de resgate." Um calafrio percorreu minha espinha. Agora eu entendia os carros abandonados, as pegadas, o sangue. Eram vítimas, pessoas que foram roubadas de tudo e abandonadas à própria sorte numa estrada esquecida, onde ninguém passava. "Quanto tempo você está aqui?" perguntei. "Dias. Não sei quantos dias já se passaram." Sua voz soava quebrada. "Só sei que ninguém mais sai daqui. Se eles não nos matam, a serra mata." Não respondi nada, só mantive o pé no acelerador, focado em sair daquela maldita estrada o quanto antes. Dirigi sem parar, com os olhos fixos no horizonte, esperando ver qualquer sinal de civilização. Já estava amanhecendo quando finalmente chegamos a um posto da Guarda Nacional. E senti que podia respirar de novo.
Contei tudo a eles, sobre os carros, os tiros, os homens armados. Eles nos escoltaram até a cidade mais próxima, e a partir dali, o perigo imediato terminou. O resgate chegou, o perigo passou, mas algo dentro de mim nunca mais foi o mesmo. Hoje, quando dirijo de noite e vejo um carro parado no acostamento, meu coração dispara. Eu passo direto, sem olhar, porque aprendi que nem todo mundo que precisa de ajuda vai te agradecer por parar. E que algumas estradas guardam segredos que é melhor não descobrir. Aquela serra continua ali, com seus carros fantasmas e suas vítimas silenciosas, esperando o próximo motorista que tenha coragem ou imprudência de investigar. Eu sempre amei a estrada à noite, a sensação de liberdade que só o asfalto deserto pode dar. Mas foi numa entrega para um rancho isolado que descobri: nem toda solidão é segura. Às vezes, ela esconde horrores que ninguém deveria testemunhar. Aquelas estradas desertas, o vento entrando pela janela, o ronco do motor ecoando na cabine, aquilo me fazia sentir livre. Mas naquela noite, na estrada de terra poeirenta que levava a um rancho esquecido no mapa, eu descobri que é melhor não pegar certos caminhos. Eu era caminhoneiro já experiente, levava de tudo: maquinário, fertilizante, gado, e dessa vez eram sacos de ração para um rancho no norte de Zacatecas. Me passaram essa entrega de última hora, bem quando eu já planejava descansar depois de uma viagem longa desde Monterrey. Mas o pagamento extra prometido era bom, e não era a primeira vez que eu tinha que ir para esses ranchos no meio do nada. O caminho era uma trilha de terra batida, cercada por morros escuros. Eu dirigia devagar, atento para não cair em nenhuma vala ou estourar um pneu com as pedras soltas. Fazia quilômetros que eu não via uma casa sequer, nem luzes, nem gente. Já passava das 11 da noite, quando finalmente avistei a entrada do rancho. Reparei que a porteira estava aberta, pendendo de um lado, como se a ferrugem a tivesse corroído. Passei devagar com a carreta e parei em frente a 2 galpões de zinco, todos corroídos. Ao descer, senti o ar quente e seco, e um cheiro rançoso que eu não consegui identificar de cara. O primeiro cara que eu vi saiu da escuridão, andando bem devagar. Ele usava um chapéu surrado e roupa jeans. Mas o que me deixou mais inquieto foi o rosto dele. Tinha rugas profundas, a pele ressecada e os lábios rachados. "Você está atrasado", ele disse com uma voz rouca. "O caminho estava feio, estou trazendo a encomenda." Ele só concordou com a cabeça e assobiou. Da escuridão dos galpões saíram outros homens, todos magros, pálidos, com a mesma expressão vazia no rosto. Eles se moviam com uma lentidão que não era natural, como se estivessem há dias sem dormir. Quase não falavam entre si enquanto começavam a descarregar os sacos. Alguma coisa não estava certa. Me aproximei do primeiro que encontrei e ofereci um cigarro. Ele nem me respondeu, só pegou com as mãos trêmulas e guardou no bolso sem acender. "Está tudo bem, parceiro?" eu perguntei, mas ele não me respondeu. Senti uma pontada de desconforto. O ar cheirava a ferro velho e suor, misturado com algo mais que eu não conseguia identificar. À distância, vi um casarão de barro com janelas foscas. Lá dentro, uma luz amarelada tremia, como se fossem velas acesas. O homem do chapéu se aproximou de mim de novo. "Assina aqui", ele disse, me estendendo um papel todo amassado. Enquanto eu assinava, escutei um barulho abafado, tipo um gemido, vindo do galpão. Tentei não dar atenção, mas logo em seguida ouvi um grito curto, desesperado. Os homens que estavam descarregando ficaram parados, tensos. Um deles engoliu em seco, com dificuldade, e apressou os movimentos. "O que foi isso?" perguntei. O homem do chapéu me encarou fixamente. "Não é da sua conta." Me deu vontade de dar o fora dali na mesma hora, mas a minha curiosidade foi mais forte. Andei uns passos na direção do galpão mais próximo, e quando tentei dar uma espiada, o homem do chapéu bloqueou meu caminho.
Eu disse que não é da sua conta. A voz dele soou mais dura dessa vez. Dei um passo para trás. Só estou perguntando. Outro grito foi ouvido. Ele me olhou por alguns segundos antes de responder. Pessoal preguiçoso. Aqui ninguém descansa até o trabalho acabar. Meu estômago revirou. Algo não se encaixava. Eles ficam trabalhando até essa hora? O homem me deu um sorriso, mas foi um sorriso seco, sem nenhum pingo de amabilidade. Aqui se trabalha até o corpo aguentar. Senti um arrepio gelado na espinha. Observei os homens descarregando. Agora, olhando de perto, alguns mal conseguiam ficar de pé. Um deles tinha as mãos cheias de bolhas estouradas. Outro cambaleava com os olhos vidrados. Eram escravos. Eu entendi naquele instante. Não sei se foi a minha expressão, mas o homem do chapéu apertou os olhos. Sobe no seu caminhão e some daqui. Seu trabalho já acabou. Eu quis fazer alguma coisa, mas o quê? Ligar para a polícia? Não tinha sinal nenhum. Enfrentar ele? Ele tinha pelo menos uma dúzia de homens ali, e eu estava sozinho. Optei por fazer o mais sensato. Sim, claro, só me deixa ir ao banheiro antes de pegar a estrada. Ele apontou para um galpãozinho do lado do casarão. Caminhei com calma, mas assim que saí da vista dele, contornei a casa e me aproximei do segundo galpão. A porta estava entreaberta. Assim que entrei, o fedor me atingiu. Era insuportável, uma mistura de suor velho, sangue e sujeira acumulada. Vi beliches enferrujados, colchões rasgados e uma fileira de homens sentados no chão com o olhar perdido. Alguns tinham ataduras sujas nas mãos. Outros estavam com os pés inchados. Um deles levantou o olhar e me viu. "Ajuda!" Ele sussurrou com a voz embargada. Não tive tempo de reagir. Ouvi passos atrás de mim e um soco atingiu minha nuca. Caí de joelhos. O homem do chapéu estava ali, junto com outros dois. "Eu te disse que não é da sua conta." Eles me levantaram à força e me arrastaram para fora. Minha cabeça pulsava de dor. "Sobe no caminhão e vai embora. Você não viu nada, não ouviu nada." Me empurraram contra a porta da carreta. Respirei fundo. Minhas pernas tremiam, mas eu concordei com a cabeça. Liguei o motor sem discutir e saí de lá. Durante horas, dirigi sem rumo, com as mãos trêmulas. Quando o sinal do celular voltou, eu liguei para a polícia. Dei a localização, contei tudo, mas quando eles chegaram, não encontraram nada. O galpão estava vazio, o casarão abandonado. Só tinham ficado os sacos de ração empilhados na entrada. Ninguém nunca mais viu os homens que trabalhavam ali. Hoje, sempre que pego a estrada de noite, não aceito mais entregas em lugares que não conheço. A polícia nunca acreditou em mim. Me olharam como se eu fosse maluco, mas os olhos daqueles homens ainda me assombram. E às vezes, no silêncio da cabine, fico pensando, quantos outros ranchos como aquele existem? Quantos caminhoneiros não tiveram a mesma sorte que eu? Dirijo caminhão pelo México há anos e já passei por quase todas as rodovias deste país. Mas tem um trecho específico, nas proximidades da fronteira, que hoje eu faço de tudo para não cruzar. O motivo? Uma experiência que vivi naquela madrugada. Antes disso, aquela estrada era como qualquer outra, vazia, silenciosa, sem nada demais. Só mais um caminho solitário entre tantos. Porém, naquela vez, descobri que ela escondia algo bem diferente. Aquela viagem específica começou como qualquer outra. Eu estava levando uma carga de mantimentos de Novo León para Reynosa. A estrada estava um breu, completamente vazia, e a minha única companhia eram aqueles refletores amarelos no asfalto e as placas enferrujadas mostrando a distância até a próxima cidade. Lá, pela 1 da manhã, o sono começou a pesar. Para tentar despertar, acendi um cigarro e baixei um pouco o vidro, deixando o ar gelado do deserto entrar. Foi então que eu vi, lá longe, as luzes piscando de uma blitz improvisada. Não era de se estranhar encontrar barreiras naquelas rotas, ainda mais perto da fronteira.
onde o Exército e a Guarda Nacional costumam parar os caminhões procurando contrabando ou imigrantes. Diminuí a velocidade e já me preparei para o de sempre. Algumas perguntas, uma olhada rápida na carga e pode seguir viagem. Mas conforme eu chegava mais perto, comecei a reparar que tinha alguma coisa muito errada. Os homens bloqueando a estrada não usavam farda oficial. Eles vestiam coletes à prova de balas, toucas ninja e calças táticas, mas não tinha uma viatura da polícia, nem uma sirene ligada. No lugar, o que eu via eram picapes sem placa e com faróis fortes demais para ser de uma blitz de verdade. Já era tarde demais para tentar voltar. Fui parando devagar e desliguei o motor. Um homem alto e forte, com um fuzil pendurado no peito, veio até a minha janela. A voz dele era calma, o que de alguma forma a tornava ainda mais assustadora. "Desce aí, chefe. Vamos dar uma olhada." Eu sabia que não tinha outra opção. Meu coração parecia que ia sair pela boca, mas tentei manter a calma. Desci do caminhão devagar, com as mãos para cima, fazendo de tudo para não parecer nervoso. "O que você está levando aí?" perguntou o outro cara, apontando uma lanterna para a carroceria da carreta. "Só mantimentos, coisa de mercado, latas, cereais, papel higiênico", respondi, sem tirar o olho do cara que parecia ser o líder deles. "Abre." Um dos sujeitos me empurrou até a traseira do caminhão. A mão dele era firme, do tipo de quem não tem pressa, mas que também não atura nenhuma gracinha. Peguei minha chave sem afobação e abri o portão. As luzes de dentro acenderam, mostrando a carga toda empilhada nas prateleiras. O líder fez que sim com a cabeça e estalou os dedos. 3 dos homens dele subiram no caminhão e começaram a revirar tudo. Eles abriam umas caixas, pegavam os produtos, olhavam desconfiados e simplesmente largavam no chão, sem cuidado nenhum. Não era uma revista de verdade. Parecia mais que eles estavam procurando uma coisa bem específica. "Tá sozinho?" o chefe perguntou. "Sim, eu sempre viajo sozinho." Ele deu um sorriso por baixo da touca. Um sorriso debochado, desses que não anunciam coisa boa. "Escuta, meu velho", ele disse, colocando a mão no meu ombro. "A gente sabe que às vezes os patrões gostam de botar uma carga extra no meio da muamba. Se você está trazendo alguma coisa que não quer que a gente ache, a hora de falar é agora." "Não, chefe, o que o senhor está vendo é tudo o que tem." Os homens continuaram a busca. Um deles pegou uma caixa de cereal e virou tudo no chão, como se esperasse achar algo no meio dos flocos. Outro rasgou um saco de farinha com uma faca, e uma nuvem branca tomou conta do ar. "Tá limpo!" um deles finalmente gritou. O líder ficou me encarando por um bom tempo. Parecia estar decidindo o que fazer comigo. No fim, ele deu uma risadinha e se afastou. "Olha, chefe, parece que hoje é seu dia de sorte. Mas bota uma coisa na cabeça. Aqui, quem manda é a gente. Se da próxima vez você passar por aqui com algo que a gente não goste..." Ele levantou a mão, imitando uma pistola, e fez um gesto que não precisava de palavra nenhuma para ser entendido. O recado foi dado. Eu só balancei a cabeça. Não tinha mais nada para falar. Voltei para a cabine do caminhão, com o corpo travado de tensão e a cabeça a 1000. Dei a partida e, olhando uma última vez pelo retrovisor, vi os caras voltando para as picapes deles, como se nada tivesse acontecido. Engatei a primeira e saí dali. Por quilômetros, minhas mãos suavam no volante. Qualquer sombra na beira da estrada já me deixava em pânico. Não acendi mais nenhum cigarro no resto do trajeto, apesar dos meus dedos tremerem de vontade. Naquela madrugada, eu entendi na pele uma verdade que muitos conhecem, mas poucos vivem para contar. Nas estradas deste país, existem trechos onde quem manda não é a lei. São lugares onde sua vida vale menos que a carga que você carrega, e sua única proteção não vem de justiça ou direitos, mas de silêncio e submissão. Por isso, hoje, eu não passo mais por lá. E mantenho sempre um envelope guardado no porta-luvas, uma precaução que aprendi a carregar. Não fiz denúncia, não procurei ninguém.
Afinal, naquela região, todos sabem que reclamar pode custar mais caro do que calar a boca. Eu segui em frente e agradeci por ter saído vivo, porque naquele pedaço de asfalto aprendi que obedecer não é covardia, é sobrevivência. Trabalho no volante de carretas há mais de uma década, cruzando estradas que a maioria das pessoas só conhece pelo mapa. Já vi de tudo: pneu estourando em curva, freio falhando em descida, tempestade que some com a visibilidade. Mas tem uma madrugada que eu nunca vou esquecer. Foi quando descobri que o verdadeiro perigo às vezes não vem de defeito mecânico, e sim de gente que te espera no escuro. Eu transportava uma carga de Novo Laredo rumo à cidade do México. Tinha acabado de passar por Monterrey sem nenhum problema, seguindo meu trajeto normal. Mas quando cheguei num trecho bem deserto da rodovia, já passava das 2 da manhã. E foi aí que apareceu um bloqueio atravessado na pista. Não era operação oficial. Isso eu percebi na hora. Não tinha viatura policial, nem luzes de sirene, só uns carros velhos bloqueando a estrada e algumas silhuetas se mexendo perto deles. Eu não ia arriscar. Caminhão parado de madrugada é presa fácil, e eu tinha certeza que aquilo era cilada. Busquei rápido no GPS uma saída alternativa e encontrei uma estradinha secundária. Não era a melhor opção, mas pensei que seria mais seguro do que encarar aquele bloqueio. Melhor desviar e perder meia hora do que perder a carga ou coisa pior. Foi o que passou pela minha cabeça. Entrei naquela estrada estreita e mal iluminada, me afastando cada vez mais de qualquer sinal de civilização. Quase não havia postes de luz, e o mato alto dos dois lados já invadia parte do asfalto rachado. A sensação de isolamento ia crescendo a cada quilômetro. O único som era o ronco pesado do motor diesel e minha própria respiração ficando mais tensa. Foi quando os faróis da carreta iluminaram a cena à frente. A uns 40 metros, vários homens de capuz se moviam rápido, jogando pregos na pista e esticando arame farpado de um lado ao outro da estrada. Meu sangue gelou na mesma hora. Era outra emboscada, só que dessa vez eu tinha entrado direto na boca do lobo. Meu instinto gritou para sair dali imediatamente. Pisei no freio com força e engatei a ré sem pensar 2 vezes. Não ia deixar eles me pegarem. Mas no desespero de fazer o retorno rápido, virei o volante demais para o lado e a traseira da carreta acabou entrando numa ruela de terra. Tentei corrigir, mas os pneus perderam aderência na terra solta e a carroceria bateu com tudo contra um muro de tijolos. Eu estava preso ali. O suor começou a escorrer pelo meu rosto. Pelo retrovisor, vi os encapuzados se virando na minha direção. Um deles apontou para mim e o grupo todo começou a avançar, cada passo mais rápido que o anterior. O pânico tomou conta. Tentei acelerar para arrancar a carreta dali, mas só consegui levantar poeira. Não tinha jeito, eu estava entalado. Minha única chance era me trancar dentro da cabine. Travei as 2 portas, apaguei as luzes e segurei a respiração. A escuridão ficou completa, mas os sons lá fora só aumentavam. Passos no cascalho, metal sendo arrastado, alguma ferramenta pesada raspando no chão. A primeira pancada na porta foi tão forte que a cabine inteira balançou. "Desce daí, seu desgraçado!" gritou uma voz áspera do lado de fora. Não respondi. Agarrei o volante com força, as mãos tremendo sem controle. Sabia que se eu abrisse aquela porta, não ia sair vivo dali. As janelas tremeram quando alguém bateu no vidro com algo pesado. Parecia um cano de ferro. As sombras ao redor da cabine pareciam criaturas saindo de um pesadelo, procurando qualquer brecha para entrar. Um deles começou a forçar a porta do passageiro. Ouvi o clique da trava sendo testada, depois o som de uma lâmina arranhando a lataria da carreta, como se fosse um aviso de que eu não tinha para onde fugir. E então veio o pior. O barulho de uma trava cedendo. Meu coração disparou.
Virei a cabeça para a direita bem a tempo de ver a porta do carona se abrindo devagar. Um braço, coberto por uma jaqueta preta, entrou pela abertura, apalpando às cegas o interior da cabine. Não pensei duas vezes. Peguei o canivete que guardo sempre no compartimento e enfiei a lâmina no braço do cara com toda a força que eu tinha. Ele soltou um grito de dor e puxou o braço de volta na mesma hora. Aproveitei o momento e chutei a porta com violência, fechando ela. Ainda agarrado ao volante, tive uma ideia. Liguei todas as luzes da cabine de uma vez, faróis, luzes internas, pisca-alerta, tudo ao mesmo tempo. O clarão repentino cegou os encapuzados por alguns segundos e eles recuaram cobrindo os olhos. Era minha única chance. Forcei a ré com toda a potência do motor e com um barulho alto de tijolos quebrando, a carreta se soltou do muro que prendia ela. O motor rugiu e os pneus cantaram antes de finalmente pegarem tração no chão. Saí daquele beco a toda velocidade, derrubando latas de lixo e desviando dos pregos que eles tinham espalhado. Os encapuzados correram atrás. Alguns jogavam pedras, outros tentaram alcançar a carroceria, mas eu já estava rápido demais. Não parei. Não olhei para trás. Dirigi sem descanso por quase 1 hora até avistar umas luzes na distância. Era um posto de gasolina. Estacionei na frente da lojinha e desci da cabine com as pernas trêmulas. Um atendente que estava lá dentro me viu chegar e veio até a porta. Tudo bem, amigo. Eu não consegui responder de imediato. Minhas mãos ainda tremiam e a adrenalina não deixava meu cérebro funcionar direito. Peguei o celular com dificuldade e liguei para a polícia, contei sobre a emboscada. Não tinha muita esperança de que fossem fazer alguma coisa, mas pelo menos alguém ia ficar sabendo do que acontecia naquela estrada abandonada. Daquele dia em diante, nunca mais confiei em atalho. Agora, debaixo do banco, além das ferramentas, eu carrego um bastão de metal. E sempre que o GPS sugere um desvio, meu corpo inteiro fica em alerta. Porque naquela madrugada eu aprendi uma coisa. Tem lugares onde você não deveria estar sozinho. E se você errar o caminho, pode ser que não tenha uma segunda chance para contar a história. Às vezes, o socorro que aparece na estrada é bem mais perigoso do que a encrenca que você está enfrentando. Naquela noite, por volta das 11 horas, eu já estava há quase 12 horas dirigindo. Cruzava a estrada entre o México e Veracruz com uma carga cheia de eletrodomésticos. O caminho tinha virado uma armadilha. A visibilidade era quase zero e a água batia no para-brisa com tanta força que o limpador não dava conta. A cabine do caminhão parecia uma bolha isolada no meio do caos. O rádio só chiava. E por mais que eu tentasse me manter focado na estrada, o sono pesava nas minhas pálpebras. Foi então que uma vibração no volante me alertou. Algo não estava certo. Uma luz vermelha piscou no painel. Falha no sistema de freios. Não, que merda, eu murmurei. Pisei no freio suavemente, mas o pedal afundou muito mais do que deveria, oferecendo pouca resistência. Soltei um palavrão e guiei o caminhão para o acostamento, usando o freio de estacionamento para conseguir parar. Conforme o veículo perdia velocidade, um som áspero e metálico me indicou que algo ia mal também com a transmissão. Quando finalmente consegui parar, fiquei em silêncio, ouvindo apenas o barulho incessante da chuva no teto. Amaldiçoei minha sorte. Era uma área deserta, vários quilômetros distante do vilarejo mais próximo. Chequei meu celular, sem sinal. Desci com uma lanterna na mão, me encharcando em segundos. Uma mangueira do sistema hidráulico estava rompida. Só um mecânico poderia consertar aquilo. Então, eu a vi. Uma luz fraca mais à frente na estrada a uns 200 metros. Voltei para a cabine. Liguei o pisca-alerta e peguei minha capa de chuva. Caminhei na direção da luz, torcendo para que fosse um posto de gasolina ou algum comércio ainda aberto. Mas quando cheguei mais perto, percebi que era uma pequena oficina mecânica. A fachada era simples, com uma placa velha e torta pendurada sobre a entrada. Oficina Mecânica do Gordo.
O interior era iluminado por uma única lâmpada fluorescente que projetava sombras sobre os veículos em concerto. Me aproximei e toquei o sino na entrada. Um homem gordinho, com um macacão manchado de graxa, apareceu de trás do balcão. "Boa noite, chefe. Posso ajudar?" Eu expliquei meu problema e o cara concordou com a cabeça, calmo. "A gente pode dar uma olhada. Deixa eu buscar seu caminhão com o guincho. Meu rapaz está jantando, mas assim que ele terminar, a gente começa o serviço." "Quer esperar aqui dentro?" Algo no tom dele me deixou desconfortável. Era sereno demais para alguém que tinha acabado de receber um estranho no meio da tempestade. Mesmo assim, eu não tinha muitas opções. "Tudo bem", respondi. Ele saiu com o guincho e uns 20 minutos depois, ouvi o barulho do meu caminhão sendo rebocado até a frente da oficina. O gordo voltou encharcado e me levou até uma sala pequena nos fundos. Um jovem magro, com as mãos pretas de graxa, devorava um prato de feijão. Ele me olhou de canto de olho antes de voltar para a comida. "Assim que ele terminar, a gente dá uma olhada no seu caminhão", disse o gordo. Eu assenti, mas fiquei na área principal da oficina, observando pela porta da sala. Minha atenção foi desviada por um som vindo dos fundos. Era um murmúrio baixo, como se alguém estivesse discutindo em voz baixa. Me inclinei um pouco para tentar ouvir melhor. "Precisa de mais alguma coisa, chefe?" perguntou o gordo, que tinha voltado sem eu perceber. Eu balancei a cabeça negativamente e voltei para perto da entrada. O gordo desapareceu atrás de uma cortina de plástico, e pelo canto do olho notei que o jovem mecânico me observava com uma expressão difícil de decifrar. Os minutos se passaram. A chuva continuava caindo e o ar dentro da oficina parecia cada vez mais pesado. Então, ouvi algo que me deixou em alerta. "Que horas vem o outro caminhão?" uma voz perguntou lá de trás. "Logo mais", respondeu outra voz diferente. "Assim que a gente terminar de carregar." Parei de respirar. Carregar o quê? Disfarçadamente me levantei e caminhei na direção da cortina de plástico. Afastei só alguns milímetros e o que eu vi gelou meu sangue. Havia várias caixas de madeira empilhadas, algumas abertas. Dentro delas vi armas, muitas armas. Aquilo não era uma oficina mecânica comum, era um ponto de tráfico ilegal de armamentos. Eles deviam usar o lugar como fachada, atendendo clientes de vez em quando para não levantar suspeitas. Me afastei com o coração batendo nas costelas. Voltei para o meu lugar e tentei respirar normalmente. Eu tinha que dar o fora dali. O jovem mecânico me encarava. Pela forma como me olhava, parecia saber que eu tinha visto algo. Tentei soar casual. "Olha, acho que é melhor eu ir buscar ajuda em outro lugar. Não quero tomar o tempo de vocês." O gordo voltou, secando as mãos num pano sujo. "Relaxa, já vamos começar o serviço no seu caminhão. Eu não quero incomodar. Não é incômodo nenhum." Um arrepio percorreu minha espinha. Eles não iam me deixar sair. Meu cérebro trabalhava a toda velocidade. Eu precisava encontrar uma saída sem levantar suspeitas. "Vou ligar para o meu patrão para avisar", eu disse pegando o celular. O gordo sorriu. "Aqui não tem sinal, mas se você caminhar alguns metros pela estrada, talvez consiga." Era a minha chance. "Obrigado. Já volto." E peguei minha capa de chuva e saí da oficina com calma, sentindo o olhar dos dois sobre mim. Mal cruzei a porta e acelerei o passo. Meu caminhão estava ali na frente, a uns 20 metros. Se eu conseguisse chegar até ele, talvez pudesse me trancar na cabine e pensar num plano. Mas então ouvi passos atrás de mim. Comecei a correr. Os gritos surgiram nas minhas costas. "Pega ele!" Cheguei na porta do caminhão e puxei a maçaneta. Estava trancada. Procurei as chaves no bolso, mas minhas mãos tremiam demais. Algo atingiu minhas costas, me fazendo cambalear. Eu me virei bem a tempo de ver o jovem mecânico com uma chave de roda na mão, vindo para cima de mim. A adrenalina me deu forças.
Me apoiei no capô do caminhão e, quando ele se aproximou, chutei com toda a minha força. Ele caiu para trás, soltando a ferramenta. Sem perder um segundo, consegui destrancar e abrir a porta. Me joguei dentro da cabine e tranquei. Lá fora, o gordo e o mecânico socavam a porta, gritando xingamentos. Enfiei a chave na ignição e liguei o motor. O caminhão rugiu. Graças ao conserto improvisado que eles tinham feito para rebocar, o veículo conseguiu se mover. Engatei a primeira e pisei no acelerador, usando o freio de estacionamento para controlar a velocidade. A massa de aço tremeu e se lançou para frente. Pelo espelho lateral, vi o gordo cambaleando para trás, mal conseguindo desviar dos pneus. Dirigi por quilômetros naquela noite, o coração ainda disparado, até avistar as luzes de um posto policial. Mas eu não parei. Sabia que denunciar poderia me tornar um alvo. Naquele mundo, testemunhas não vivem muito. Aprendi que é melhor não chamar atenção. Só agradeci por ainda estar vivo e rezei para que minha sorte nunca mais me levasse para uma oficina errada no meio do nada. Nunca pensei que um trabalho simples de motorista me levaria à beira da morte. Mas aqui estou, contando isso com as mãos ainda tremendo, depois de sobreviver a um pesadelo que poucos viveriam para relatar. Meu nome é Fernando e trabalho há apenas 3 semanas como motorista de caminhão refrigerado. Meu chefe, Augusto, é um homem de poucas palavras, com um olhar sempre duro e a paciência curta. Se quer ganhar bem, tem que se mexer rápido e não fazer perguntas, ele me disse no primeiro dia. Eu só concordei com a cabeça. Dinheiro é dinheiro, e eu precisava pagar minhas dívidas. Naquela noite, me passaram uma entrega urgente. Produtos refrigerados com destino à costa de Veracruz. Quando carreguei o caminhão, vi que eram caixas térmicas de metal, bem pesadas e seladas. A carga tinha que chegar antes do amanhecer, sem desculpas. Pega a da estrada velha, é mais rápida, me disse Augusto, com aquele tom que não deixava espaço para discussão. Mas, patrão, essa estrada é perigosa. Tentei dizer, mas o olhar dele me cortou na hora. Se não quer ir, me fala. Tem muitos que matariam por este trabalho. Engoli em seco e peguei as chaves. A estrada era um deserto de asfalto, sem mais companhia que as luzes do meu caminhão e o eco do motor. Tentei me concentrar no caminho, mas um pensamento me atormentava. Por que tanta pressa? O que tinha naquela carga que precisava chegar tão rápido? Tentei não pensar muito nisso. Depois de umas 3 horas, a sorte resolveu me abandonar. O motor começou a falhar, primeiro com uns solavancos pequenos, depois com um barulho seco e abafado. Tentei acelerar, mas nada. Tive que parar num vilarejo que nem sequer aparecia no meu GPS. O lugar era pequeno, quase fantasma. Casinhas de adobe com telhados de zinco, ruas de terra e umas 2 lojas com luzes piscando. Uma placa enferrujada dizia San Nicolás de los Vientos. Eu nunca tinha ouvido falar. Mal desci do caminhão, um homem de bigode grosso e mãos ásperas se aproximou. Ele vestia uma camisa de algodão cru e tinha o tipo de sorriso que te faz desconfiar. Boa noite, jovem. O caminhão quebrou? Sim. O motor parou de responder. Respondi, tentando parecer calmo. Ah, que azar. Mas não se preocupe. Aqui temos uma oficina. Não é muito grande, mas pode te ajudar. Algo na voz dele me deixou em alerta, mas eu não tinha outra opção. Segui ele até a oficina, um galpão que ficava grudado numa pequena lanchonete. O lugar era simples, com ferramentas velhas e um carro desmontado na entrada. Um cara de costas largas e olhar esquisito revisou o motor e estalou a língua. Isso vai levar um tempo. Quanto? Talvez umas 4 ou 5 horas. 5 horas? Minha entrega tinha que chegar antes do amanhecer. Senti um calafrio na espinha. Não tenho tanto tempo, eu disse. Bom, então vai ter que esperar. Não tem outro mecânico por aqui, ele respondeu, com um suspiro que parecia falso demais. O homem do bigode me levou para a lanchonete ao lado.
O lugar cheirava a milho e carne ensopada, mas também a algo que não consegui identificar, algo metálico. Me ofereceram um prato de feijão com carne. Eu não estava com fome, mas também não queria recusar. "De onde você vem, jovem?" perguntou a cozinheira, uma mulher de olhos fundos. "Da cidade. Trabalho com entregas refrigeradas." Ela fez uma pausa e me olhou de um jeito estranho. "Não chega muito caminhão por aqui." Não dei importância, até que notei algo inquietante. Na mesa ao lado, havia um grupo de homens me olhando sem disfarçar. Eles cochichavam entre si. Um deles, de pele curtida e sorriso torto, levantou o copo e me cumprimentou com a cabeça. Meu instinto gritava: "Saia daqui!" Tentei não parecer nervoso. "Vou ao banheiro", eu disse, e me levantei. Assim que virei no corredor, ouvi eles falando em voz baixa. "Já checou a carga?" "Ainda não. Mas o patrão quer que a gente deixe tudo pronto antes do amanhecer, então que ele não vá a lugar nenhum." Meu coração começou a bater com força. Minha carga? O que eles queriam com o meu caminhão? Espiei pela janela do banheiro que dava para o pátio da oficina e vi algo que gelou meu sangue. Um deles estava abrindo as portas traseiras do meu caminhão, que tinha sido deixado bem ali fora. Saí sem fazer barulho e corri para a saída dos fundos da lanchonete. Se eu ficasse mais tempo ali, não ia sair vivo. Atravessei o pátio em direção à oficina. O mecânico não estava lá. Vi uma porta entreaberta no fundo do galpão. Me aproximei e, com o pulso acelerado, olhei para dentro. Havia corpos, pessoas nuas, penduradas em ganchos, algumas ainda com os olhos abertos. Era um matadouro humano. E no chão, várias caixas térmicas de metal iguais às que eu tinha carregado no meu caminhão. Dei um passo para trás, mas esbarrei em alguém. Era o cara do bigode. "Você já viu demais, filho." A voz dele já não soava amigável. Ele sacou um facão. Não pensei duas vezes. Corri. Desviei de um chute de outro dos homens e me joguei na direção do meu caminhão. As chaves estavam no painel. Subi e girei a chave. O motor engasgou, mas não pegou. Droga! Aquele maldito mentiu sobre o tempo de conserto. Tentei de novo. Os homens estavam se aproximando, sabiam que eu não tinha escapatória. Mas no meu desespero, uma ideia iluminou minha mente. O sistema de refrigeração. Girei os controles para o máximo. O som do motor do frigorífico rugiu como um monstro e uma nuvem de gás gelado começou a sair da traseira do caminhão. Os homens pararam na hora. Eles sabiam que, se o gás vazasse demais, poderiam se sufocar. "Ele está louco!" Um deles gritou. Pisei no acelerador com toda a força que tinha. Insisti e o motor finalmente pegou com um ronco irregular. Bati numa cerca de arame e saí disparado pela estrada. Não olhei para trás. Não conseguia. Não sei quantos quilômetros eu dirigi até ver as luzes de viaturas na estrada. Ainda era madrugada quando freiei bruscamente e desci do caminhão. No início, a polícia não acreditou em mim, até que abriram a carga. Dentro das caixas térmicas havia órgãos humanos. Os federais fizeram uma operação no vilarejo horas depois, mas quando chegaram, encontraram apenas estruturas vazias e marcas de pneus recentes. Os criminosos tinham desmontado tudo e fugido. Era uma armadilha móvel, montada para atrair motoristas desavisados. As construções que pareciam habitadas eram apenas fachadas temporárias. Quando contei tudo para Augusto, o rosto dele permaneceu impassível. Ele só me deu um envelope com um dinheiro extra e disse: "Se quiser continuar trabalhando, nunca mais fale sobre isso." No dia seguinte, eu pedi demissão. A verdade é que nunca mais consegui dirigir da mesma forma. Cada vez que a noite cai e vejo uma luz solitária piscando no horizonte, a mesma pergunta me paralisa. Será que é outro vilarejo armadilha esperando? O que mais me apavora é saber que, enquanto escrevo isso, outro motorista pode estar naquela estrada agora mesmo, sem imaginar que seu destino já foi traçado por gente como a de San Nicolás de los Vientos.